Olá, essa atividade já foi gravada anteriormente. Estamos nesse momento no nosso período de recesso, mas a partir do mês de março retomaremos com as atividades semanais ao vivo. Para aqueles que se interessarem, na descrição do vídeo há links com informações importantes sobre a logosofia. Uma ótima atividade a todos! Boa noite a todos. Meu nome é Ivana, eu tenho 26 anos, eu sou estudante de logosofia na sede da Fundação Logosófica de Florianópolis e eu sou médica. Eu conheci a logosofia através dos meus pais, que são estudantes há mais de 40 anos. Então, para começar a nossa atividade, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer várias perguntas ao longo da palestra, mas podem ficar bem tranquilos que é para responder para vocês mesmos. O que veio à mente de vocês quando leram o título da atividade? Empreender na própria vida. O que eu pensei foi, será que a minha vida pode ser um empreendimento? Alguém aqui é empreendedor? Eu tenho certeza que muitos são. Eu sou também. Eu tenho diversos projetos na minha vida que eu considero empreendimento. Alguns estão em fase de planejamento, outros estão em fase de validação e outros já estão sendo executados. Vocês já pensaram qual que é o ponto de partida para empreendermos em algo? Eu vejo que todos os meus empreendimentos, eles partiram de uma ideia. A logosofia ensina que as ideias não acodem se não são chamadas com a única linguagem que entendem. Essa linguagem é o esforço mental que fazemos para entender o que anelamos ou queremos. O esforço mental atrai a ideia, porque ele oferece a oportunidade de manifestar-se. Mas é essencial que você acostume sua vontade a manter-se ativa. Esse é um trecho do livro Bases para a Sua Conduta, que é do autor da logosofia. Então, o que será que move uma pessoa a investir tempo e energias em uma ideia ou um empreendimento? Eu vejo que ter um objetivo ou um propósito para isso faz com que haja que mova essas energias, né? E geralmente quem inicia um novo negócio, por exemplo, tem em mente o que quer conquistar com aquilo. E o que o empreendedor precisa então fazer para atingir aquele objetivo? Eu vejo que o empreendedor tem que ter um plano traçado, né, para chegar naquele objetivo, como se fosse um plano operacional. E já que o tema da atividade é empreender na própria vida, e na minha vida? Considerando a minha vida como um grande empreendimento, o que me move a empreender o meu tempo e as minhas energias e o meu esforço em uma ideia? Eu vejo que da mesma forma como um empreendimento, por exemplo, um negócio, na minha vida eu também tenho que saber aonde eu quero chegar, né, quais são os meus objetivos, para eu poder traçar esse caminho, né? E para eu atingir esse objetivo, eu preciso percorrer um caminho para conquistar. Então, eu preciso fazer um planejamento. Mas, assim, responder essas perguntas que eu fiz, eu acho que é bem fácil, né? Todos devem ter achado isso também. Mas, na vida real, será que é fácil, assim, atingir os meus objetivos? Eu acho que todos, né, concordam comigo que não é tão fácil assim. E o que torna esse processo mais difícil? Eu observo que muitas vezes, quando eu quero fazer alguma coisa, surgem várias distrações na minha mente que acabam tirando o meu foco e até me fazem perder energia. E depois, para voltar até o ponto que eu estava, para seguir adiante, isso acaba demorando. A logosofia ensina que é preciso fixar a vista num determinado objetivo e medir a distância entre esse ponto e o ponto onde se encontra, calculando em seguida as forças necessárias para percorrê-la. É isso que a logosofia ensina. Esse é um trecho do livro Introdução ao Conhecimento Logosófico. Só que eu vejo que nem sempre eu consigo medir essa distância
para atingir aquele objetivo. Mas eu posso usar os conhecimentos que eu já tenho, adquiridos com outras experiências, para me preparar melhor e ser mais feliz durante o percurso desse caminho, né? Então, por exemplo, todos aqui já passaram por experiências como vestibular, provas, dificuldades no trabalho, e eu tenho certeza que todos tiveram que fazer algum esforço para superar algumas dessas lutas. E muitas vezes esse esforço ele foi meio sofrido e custoso. Mas o que vocês sentiram depois que aquilo passou, que conseguiram alcançar aquele objetivo fazendo aquele esforço? Vocês lembram o que sentiram quando andaram os primeiros metros de bicicleta sem rodinha e não caíram? Aqueles que sabem andar de bicicleta? Eu tenho essa recordação até hoje muito clara. Eu senti uma alegria muito grande. Naquela época, andar de bicicleta sem rodinhas era uma das minhas maiores preocupações. Eu não lembro quantos anos exatamente eu tinha, mas eu acho que foi lá pelos 4, 5 anos. Depois, foi juntar as primeiras sílabas para escrever as primeiras palavras, mais tarde as operações matemáticas, enfim. Cada momento da vida parece que estamos frente a grandes obstáculos, não é? E o que acontece quando eu supero um obstáculo? Na minha vida, eu vejo que quando eu supero um obstáculo, outros surgem. E eles são sempre mais desafiadores que os anteriores. Pelo menos para mim é assim. Hoje eu não considero andar de bicicleta um desafio. Ou escrever uma palavra, fazer uma operação matemática. Eu gosto bastante de números até. E o que mudou? Será que essas tarefas ficaram fáceis de uma hora para outra ou eu me tornei mais capaz? Será que esses obstáculos são realmente obstáculos? Será que no fim das contas eles não podem ser oportunidades para eu me superar? O que mudaria na minha vida se eu começasse a ver esses desafios como oportunidades de superação? Vocês devem estar pensando, ok, seria bem melhor e etc. Mas eu acho que é meio impossível, né? E eu vou dizer para vocês que era isso que eu pensava há algum tempo. Eu recordo que quando eu era criança, a minha mãe sempre me dizia para fazer as coisas com gosto. Minha mãe estuda logosofia também. Que assim eu ia cumprir com a tarefa, né, que eu precisava fazer, e eu não ia gastar energias reclamando. Mas para mim era inconcebível pensar, por exemplo, em lavar a louça com gosto. Da mesma forma que é muito estranho pensar que os obstáculos da vida podem ser oportunidades. Hoje, com alguns elementos que eu tenho aprendido com a logosofia, eu consigo ver que as coisas podem ser um pouco diferentes e que não é impossível lavar a louça com gosto. Agora eu vou passar a palavra para a Milena, que ela vai relatar uma experiência que ela viveu há pouco tempo. Boa noite, meu nome é Milena, eu sou estudante de logosofia, sou arquiteta também, e eu vou relatar uma experiência que eu tive com relação à minha vida profissional. Eu tinha um planejamento, assim, enquanto eu estava na faculdade, né? E o meu plano era me formar, assim como a maioria das pessoas, e entregar alguns currículos, conseguir um emprego, trabalhar alguns anos num escritório para ganhar experiência, para me sentir mais confortável com a profissão, assim. E depois que eu me sentisse segura, assim, depois de alguns anos, né, abrir o meu escritório, trabalhar como autônoma. E parece um plano muito bom, né? Um plano muito consistente, assim, né? Então, eu me formei em 2017 e terminei a faculdade, teve a formatura, passaram ali alguns meses que eu mudei de cidade, enfim, e preparei meu currículo e entreguei um monte de currículo. E entreguei em vários escritórios. E esperei a resposta. E esperei resposta, e a resposta não chegou. E daí, como é que ficava o meu plano, né? Surgiu ali um obstáculo. Eu ia ter que me adaptar e mudar. Eu não podia ficar sem trabalhar, né?
Estava ali já há alguns meses com a expectativa de começar a colocar os meus conhecimentos em prática e ia ter que fazer alguma coisa. E eu fui trabalhando essas ideias na minha mente, vendo quais que eram as minhas opções, o que eu poderia fazer em seguida. E surgiu a oportunidade de fazer um projeto pequeno, um projeto de interiores, assim, para uma pessoa conhecida muito querida. E eu fiquei muito feliz e fiz, né? E continuei, assim, procurando, né? Vendo no que ia dar, assim. E surgiu um outro projeto. E depois surgiu mais outro. E ali eu vi que era exatamente o que a Ivana estava trazendo agora. Um desafio que estava se transformando em oportunidade. Que eu poderia encarar essa situação como um grande desafio. Que era mesmo. Entrar no mercado de trabalho com pouca experiência é um desafio muito grande. Mas a vida também estava apresentando para mim muitas oportunidades de colocar o que eu tinha de conhecimento na prática, de ser grata a essas pessoas que estavam buscando para fazer esses projetos. E assim eu fui. E eu vi que, relatando assim, parece um movimento muito simples, né? Parece um movimento muito. Ah, então eu fui fazer. Mas internamente não foi assim que aconteceu. Internamente tiveram muitas lutas, muitas dúvidas. Não sabia se eu seria capaz, não sabia como que eu ia colocar aquilo em prática, não tinha os fornecedores, não conhecia. Enfim, tinha muitas dúvidas. E o que sempre me acalmava era pensar, exatamente como a Ivana trouxe também, que eu tinha um objetivo. O meu objetivo sempre tinha sido trabalhar como uma profissional autônoma. Ele estava acontecendo um pouco antes do previsto. Ele estava acontecendo de uma forma um pouco mais difícil do que eu tinha imaginado. Mas ele estava acontecendo. Então, o que eu tinha que fazer era o meu esforço de dar o meu melhor naquela situação. E que eu fiz. E eu vejo que essa mudança do interno, assim, de ter a gratidão, de ver aquela oportunidade, aquele desafio como uma oportunidade, fez toda a diferença. Porque eu tinha as energias para fazer o que era preciso. Eu tinha a disposição para fazer o que era necessário. E eu não perdi tempo reclamando, me lamuriando, entristecida, porque o plano não tinha acontecido exatamente como eu tinha previsto. Tinha um novo plano e eu precisei me adaptar e vamos fazer. Grata. Grata, amiga. Então, eu vou trazer agora uma experiência que eu já relatei aqui numa outra atividade, né, que muitos participaram, já ouviram, mas alguns não ouviram ainda, eu vou trazer ela encurtada para não ser repetitiva, né? Há 7 anos, eu estava no cursinho estudando para o vestibular. E como eu já falei, né, na outra atividade, na hora de estudar, eu me distraía bastante com o celular. E por mais que eu percebesse essa distração, era bem difícil deixar de lado o celular. E no final do ano, depois de fazer o vestibular e não passar, eu fiz algumas reflexões a fim de ver o que eu teria que mudar para o meu próximo ano de cursinho, já que eu teria que fazer, porque eu não passei no vestibular. E daí, nas férias, eu estava lendo o livro Bases para a Sua Conduta, que é do autor da Logosofia, e eu encontrei o seguinte trecho. Você deverá tomar cada fracasso como princípio de triunfo, sempre que dele extraia o elemento que lhe faltou para vencer. É do livro Bases para a Sua Conduta. Depois de ler esse trecho, eu fui identificando os elementos que me faltaram para vencer, né, e eu comecei a planejar como que eu queria viver aquele ano seguinte no cursinho, lembrando do que eu precisaria mudar para atingir o meu objetivo. Nesse momento, eu recordei daquilo que a minha mãe me falava quando eu era criança, né, de fazer as coisas com gosto. E eu criei um propósito de fazer aquele ano de cursinho com gosto, recordando sempre do meu objetivo final. Mas assim, foi todo um preparo durante as férias para
para que eu conseguisse ter aquele pensamento, né, de fazer o cursinho com gosto. Não foi de um dia para o outro. E eu lembro que eu relatei na atividade anterior, né, que eu era muito feliz fazendo cursinho. E daí uma professora um dia me perguntou: Ivana, como que você está sempre tão feliz, mesmo com tanta coisa para estudar? E eu passei no vestibular naquele ano, né, e eu vi que cada momento que eu consigo vencer um desafio, eu vou me tornando cada vez mais capaz para encarar outros ainda maiores, né? E como eu falei, eles vão se tornando cada vez maiores. E eu acho que isso é muito bom, porque vai me estimulando a dar passos além da minha capacidade atual. Se as coisas são muito fáceis, a gente acaba se acomodando, eu não encontro esses desafios e eu acabo fazendo menos esforço. E eu não consigo expandir as minhas capacidades. Então, eu tenho conseguido, eu tenho procurado, né, ver esses desafios, esses obstáculos que às vezes acabam aparecendo na minha vida como uma oportunidade de eu expandir as minhas capacidades, né? E com isso, eu preciso identificar quais passos que eu tenho que dar para atingir o meu objetivo, né? E o que é necessário fazer. E eu vejo que isso é algo que todo empreendedor vive diariamente. E há alguns meses eu encontrei com aquela professora e ela me disse, né, a professora que notou que eu era muito feliz no cursinho. Daí ela me falou: sempre te achei tão leve e alegre naquele período de cursinho. Então, eu contei para ela todo esse plano que eu tinha bolado, né, que eu tinha feito para viver aqueles meses do cursinho da melhor forma possível, tentando ver as dificuldades como oportunidades. E essa professora, ela era professora de redação. E vocês não têm ideia do como foi desafiador para mim ver uma redação como uma oportunidade. Eu não gostava nem um pouco de escrever naquela época. Então, para mim, foi um grande desafio. E quando eu contei isso para ela, né, do meu plano, enfim, todo o meu planejamento, ela ficou muito surpresa, porque ela não imaginava que internamente eu estava fazendo tantos esforços e superando tantas dificuldades. E diversos novos desafios, eles se apresentam todos os dias, né? E hoje eu estou frente a mais um daqueles que parece ser o maior desafio que eu vou enfrentar na minha vida, no momento. No final do ano, eu vou fazer algumas provas para entrar numa residência médica, que é a especialização, né, em uma área específica. E essa prova é considerada por muitas pessoas até mais difícil que o vestibular. E hoje eu estou vivendo essa experiência seguindo o exemplo do meu eu de 7 anos atrás. Então, eu listei as minhas prioridades para a minha vida nesse momento. Aquilo que não é essencial, eu deixei em stand-by, né? Mas isso não significa que eu passe 100% do meu tempo estudando, né? Eu continuo fazendo atividade física, assistindo Netflix, cultivando as minhas amizades, agora mais virtualmente, né? Por causa da quarentena, enfim. Mas eu sempre tento fazer de uma forma equilibrada, não esquecendo de qual que é o meu objetivo final nessa etapa e quais as minhas prioridades. Isso tem me feito muito feliz. Lógico que às vezes eu não estou tão feliz assim, né? E eu acho que isso é bem normal. Afinal, eu estou num processo de evolução e eu sou longe de ser perfeito, né? Claro que às vezes eu me queixo de ter que estudar um pouco, mas eu sei que quem sai perdendo nessas horas sou eu mesma. Então, eu procuro ver esses momentos como, essas experiências como exemplo para as próximas, né? E tentar fazer com gosto. O autor da logosofia ensina, que, no livro Base para a Sua Conduta também, nunca se queixe por ter demasiado trabalho, mas sim por não fazer mais do que faz. Isso é simpático, mas você deve ser sincero e oportuno. Esse trecho, para mim, ele serve como um guia também, né? Que eu vejo que muitas vezes eu acabo reclamando de ter as coisas para fazer quando não basta assim da minha atividade diária, né? Não, como se diz popularmente, não faço mais do que minha obrigação. Então, eu vejo que eu nunca devo me queixar por ter trabalho para fazer.
Agora eu vou passar a palavra para o André, que ele vai compartilhar algo que tem aprendido também. Boa noite. Bom, meu nome é André, eu sou aqui cunhado da Ivana, estou colaborando com ela aqui. Eu vejo que, mesmo que eu nem saiba o que é empreendedorismo, eu já sou um empreendedor, né? Eu vejo que todo ser humano é um empreendedor. E para toda ação humana, em algum nível da minha mente, eu estou sempre analisando os prós e os contras, os ganhos e as perdas, os riscos e os retornos, né? Não importa se eu estou indo na cozinha pegar um copo d'água, se eu vou sair para viajar para um lugar longe, se eu estou procurando um emprego ou se eu vou abrir uma empresa. Eu sempre tenho que analisar tudo isso. Bom, eu tenho sempre em mente também, quando fala de empreendedor, que é alguém que está sempre aprendendo. Então, para sempre estar adaptado às mudanças e às tendências no mercado em que ele trabalha, né? Não sei se é essa a imagem que vem na mente de vocês. Mas e eu? Então, se eu sou um empreendedor, então eu tenho que estar sempre aprendendo também. E se eu for empreender na minha vida, eu também não tenho que aprender muita coisa. Aqui no estudo logosófico, eu aprendo a conhecer a mim mesmo, né? Internamente. Saber quais são os meus recursos internos, meus conhecimentos, meus valores, minhas virtudes, meus defeitos, minhas dificuldades que eu preciso superar. Então, ao me conhecer, eu consigo observar oportunidades para melhorar a mim mesmo e agir de acordo, né? E eu entendo também que o empreendedor, nesse conceito que a gente tem do mundo dos negócios e do trabalho e da economia, ele é principalmente um agente de mudanças. Então, ele é aquele que observa as oportunidades para agir de acordo e promover uma mudança que vai ser benéfica para ele e para a sociedade também, né? Mas com esses conhecimentos de mim mesmo, será que eu posso aprender a ser um agente de mudanças em mim mesmo também, na minha vida? Por exemplo, eu não preciso esperar as situações acontecerem para que eu me prepare depois, né? Então, com o estudo logosófico, eu me conheço, eu aprendo todos esses recursos internos para que eu consiga antever as mudanças que eu vou precisar empreender. E eu vejo também que eu aprendo a fazer vários pequenos empreendimentos na minha vida. Por exemplo, quando eu comecei a estudar logosofia, eu era muito mais tímido do que hoje. Se me pedissem para fazer uma reunião como a gente está fazendo agora, seria praticamente impossível. Eu tenho aprendido muito sobre mim mesmo e em que momentos essa característica negativa atua. Eu também venho aprendendo que para combater a timidez, a logosofia ensina que eu preciso cultivar a resolução. Então, quando eu resolvo fazer algo, eu tenho que fazer, não ficar em dúvida, pois é essa dúvida que me tira a confiança. Por exemplo, no caso da timidez de falar em público, de fazer uma apresentação. Eu não sei se vocês conseguem perceber a relação com o empreendedor. O empreendedor, ele não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que vai aprendendo também, né? Ele pode até ter dúvida do que vai acontecer, mas a resolução que ele tem em continuar, em obter o resultado dele, tem que ser inabalável para ele conseguir o resultado satisfatório. Então, há um tempo atrás, eu tenho procurado usar essa resolução para vencer a timidez. E uma vez, alguns anos atrás, a Fundação Logosófica foi convidada para dar uma entrevista no rádio, uma rádio bem grande aqui da cidade. E daí, no grupo que eu estava colaborando, perguntavam quem poderia ir. E de imediato eu me apresentei para fazer parte daquela entrevista. Então, mesmo sem saber muito bem o que eu iria dizer, eu pensei apenas na oportunidade que eu teria para apresentar o que eu já tinha vivido com essa ciência, que é um pouco do que eu estou fazendo agora aqui, mas também com uma oportunidade que eu teria de combater essa timidez e me superar, e de ganhar mais confiança para mim mesmo. Então, eu preparei muito bem aquilo que eu ia dizer, imaginando o que o repórter poderia perguntar. Escrevi num papel, coloquei no bolso e levei uma colinha para a entrevista. Então, e nesse meio tempo, muitos pensamentos vêm à mente. Eu não sei quem já participou de algo parecido. Dizendo que pode dar branco,
que eu não vou falar muito bem, porque eu não sou um orador, igual aquele repórter lá, que eu ia gaguejar, etc. Vários pensamentos. Então, chegando na hora, o entrevistador me chamou, e qual que é a surpresa que sempre acontece, né, nessas horas, eu aprendi aí, ele não pergunta nada daquilo que eu preparei, né? Então, eu senti até o medo chegando, eu vi os pensamentos chegando na minha mente, mas na hora, eu consegui serenar a minha mente. Porque o que ele havia me perguntado, primeiro, eu vi que não era o que eu havia preparado. Mas, pensando bem, não era algo que eu não sabia. Eu estava ali para contar o que eu havia vivido, né? E o que eu já sabia. Também, sobre esses pensamentos de gaguejar, de não falar tão bem quanto o repórter, eu recordei que o meu papel na entrevista era ser entrevistado e responder as perguntas. O trabalho de falar bem, de falar com aquela voz de orador, esse é o trabalho do repórter, não é o meu trabalho. Então, e deixando esses pensamentos de lado, eu consegui falar calmamente e a entrevista foi muito boa. Então, eu percebi, com essa experiência, que se eu consigo ter domínio do que acontece dentro de mim, eu posso investir em muitos empreendimentos como esses, me superando a cada um deles que passa. E o meu retorno sobre esses pequenos investimentos ao longo do tempo, dia após dia, vai sendo imensurável. Obrigado, Ivana. Vou passar de volta a palavra. Obrigada, André. Vou relatar para vocês agora algo que eu vivi há alguns dias, agora durante a quarentena. É algo muito comum, né, e que eu acho que a maioria aqui vive ou já viveu isso de alguma forma. Frequentemente, o meu pai ele me pede ajuda para resolver algum assunto relacionado à tecnologia. E eu penso, nossa, já ensinei a fazer isso tantas vezes e acabo respondendo ele de uma forma impaciente ou às vezes até ríspida. Vocês acham que o meu pai fica feliz quando eu faço isso, quando eu respondo dessa forma? Claro que não, né? E há alguns dias, após viver essa situação novamente, eu observei como que meu pai havia ficado triste com a minha atitude. Nós conversamos sobre isso em seguida, né? E ele me recordou de várias coisas que me ensinou quando eu era criança. Me contou que ele precisou ter muita paciência até que eu aprendesse a escovar os dentes sozinho, por exemplo. Nesse momento, eu me senti a filha mais ingrata do mundo. Eu me senti muito triste. E por ser essa uma situação muito frequente do meu dia a dia, eu refleti que eu não queria continuar agindo daquela forma. E eu decidi que eu ia fazer um esforço muito grande para superar aquele pensamento da impaciência e outros, né, que vinham juntos, que estavam tão presentes na minha mente. A logosofia ensina que às vezes pode mais a força de um sentimento que a de 1000 pensamentos juntos. Essa foto sou eu e meu pai. E com o passar dos dias, eu passei a estudar e cultivar conscientemente alguns dos sentimentos que eu tenho pelo meu pai. Eu recordei de vários momentos felizes que já passamos juntos, das coisas que ele me ensinou, enfim. E observei que ao fazer esse simples movimento dentro de mim, surgiram reflexos na nossa convivência diária, quase que instantaneamente. Eu me tornei mais tolerante, mais paciente, mais grata, e a nossa convivência em família se tornou ainda melhor. Agora, quando meu pai me pede ajuda e eu estou atenta, né, eu tenho conseguido ser mais paciente e eu tento ensiná-lo a fazer aquilo, não simplesmente resolver o problema para ele, como muitas vezes eu acabo fazendo. E eu só quero deixar bem claro que isso não acontece todas as vezes, né? Há momentos ainda que eu continuo sendo um pouco impaciente, mas eu sei que eu estou fazendo um esforço para melhorar a cada dia. E alguns dias eu estava aqui na sala de casa, estava lendo, e aqui na sala é onde fica a impressora. E de repente a impressora começa a imprimir várias coisas. E como a impressora é conectada à internet, não precisa estar junto com ela, né? E para minha surpresa e alegria, o meu pai apareceu para pegar as folhas que ele havia mandado imprimir sozinho.
Naquele momento, eu senti uma alegria e uma emoção tão grandes, porque eu consegui ver ali a culminação de um esforço que nós dois fizemos. Eu para ensiná-lo e ele para aprender. Agora eu pergunto a vocês, o que essa experiência toda tem a ver com empreender na própria vida? Eu vejo que tem tudo a ver. Lá no início, eu identifiquei algo que eu queria melhorar em mim. Ou seja, eu tinha um objetivo que eu queria alcançar, certo? Depois, eu decidi que eu iria realizar um esforço e estudar quais passos que eu precisaria dar. A logosofia me apresenta muitas ferramentas para que eu consiga fazer isso. Então, eu tracei um plano para eu percorrer diariamente. Com o passar dos dias, eu fui colocando esse plano em execução. Alguns dias eram mais fáceis, outros mais difíceis. E cada dia eu avançava um pouco rumo ao meu objetivo. E a experiência que eu relatei, que meu pai conseguiu imprimir sozinho, o que ele precisava, é a culminação do meu esforço de querer ser mais paciente para ensiná-lo e do esforço dele também de aprender. Porém, isso não significa que o trabalho acabou aqui. Isso eu acho que é um ponto muito importante para ficar atento. E diferente de eu percorrer um trajeto, por exemplo, seguindo um mapa entre uma cidade e outra, a minha vida ela é dinâmica e ela requer uma constante observação e também uma realização. Senão eu acabo voltando à estaca zero. Por isso eu vejo que viver conscientemente é tão importante, para eu estar sempre atenta às oportunidades de superação e não me deixar levar pelos pensamentos ruins. Que eu vejo que nos momentos em que eu estava atenta, eu conseguia bloquear o pensamento da impaciência, né, e deixar o sentimento se manifestar. Então, para encerrar, né, esse trecho do livro Exegese Logosófica, que diz o seguinte: ninguém pode ir ao lugar que se propõe se pretende, ao mesmo tempo, permanecer no ponto de partida.